Olá, você está no curso de Prática Jurídica Trabalhista da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. Eu sou o professor Cláudio Dias e hoje vamos retomar, na verdade, a abordagem do assunto da disciplina com a unidade 5. Vamos tratar hoje, então, da produção da prova na prática trabalhista. Nosso próximo meio probante aqui é a prova pericial. A prova pericial será uma prova necessária no processo do trabalho, e também no processo civil, quando o determinado argumento, a determinada alegação para ser provada necessitar de conhecimento técnico especializado. Então, uma perícia grafotécnica, por exemplo, para verificar se a assinatura é falsa ou não. Uma perícia contábil para verificar eventuais balanços e demonstrações contábeis da empresa. Enfim, então, toda vez que a alegação demandar um conhecimento técnico para ser demonstrada, será necessária, a elaboração de uma prova pericial. No processo do trabalho, os casos mais corriqueiros de prova pericial são os casos de insalubridade e periculosidade. Tem até um dispositivo específico na CLT a respeito disso, e também os casos de perícia médica ocupacional, perícias em que será verificada aí a situação de doença ocupacional, eventualmente aí acarretada ou não pelas condições de trabalho. Então, esses são os casos mais comuns no processo de trabalho, doença ocupacional e insalubridade e periculosidade. Então, vamos ver como se trata a prova pericial no processo de trabalho nos minutos que vemos aqui a seguir. Então, a prova pericial no processo de trabalho, como já adiantei, necessita de um conhecimento técnico especializado, e por isso o juiz designará uma pessoa especializada nessa área do conhecimento. Essa pessoa designada pelo juiz será um perito, ou a perita, e esse perito, ele não é um servidor de carreira da Justiça do Trabalho. Esse perito é um profissional com atuação privada. De tempos em tempos, o tribunal abre um edital para credenciamento de novos peritos. Então, esse profissional privado deixará o seu nome à disposição no banco de dados de peritos do juízo, e o juiz fará a indicação desse perito aí para que ele tome a frente dos trabalhos periciais e faça a elaboração do laudo respectivo. Então, o perito não é um servidor de carreira, ele é um profissional privado comum, e ele então deixa o seu nome lá no banco de dados da Justiça do Trabalho. Então, uma vez que a prova pericial seja necessária, no processo de trabalho, os casos mais comuns, respondem por mais de 90% dos casos, são os casos de insalubridade e periculosidade, e o caso de doença ocupacional. Então, nessas condições, o juiz então fará a indicação do perito a responder por esse encargo de elaborar o laudo pericial. Então, o juiz vai, na ata de audiência, que vai determinar aí a prova pericial, o juiz já vai assinalar um prazo para a entrega do laudo. Então, o juiz designa o perito e já determina que o laudo deve ser entregue até o dia tal. E então, o perito vai ter esse lapso, entre a designação e o prazo para a entrega do laudo. Ele vai ter esse lapso para agendar um horário para fazer os trabalhos periciais, um dia e horário para fazer esse trabalho, confeccionar o laudo e deixá-lo pronto a tempo de fazer o protocolo desse laudo no prazo assinalado pelo juízo. No caso do processo de trabalho, o assistente técnico também vai ter essa possibilidade, se a parte quiser indicar um assistente técnico, sobre seu custeio, sobre suas expensas. Então, se a parte quiser indicar um assistente técnico para acompanhar o trabalho pericial, ela tem essa possibilidade. Esse assistente técnico no processo de trabalho vai ter o mesmo prazo assinalado para o perito, ele também vai ter o prazo para juntar o seu laudo como assistente técnico, no prazo assinalado para o perito. Então, o perito então vai designar o trabalho pericial, doença ocupacional, a insalubridade e a periculosidade, e então o perito fará esse trabalho e após,
com base nas perguntas que as partes formularam também, né, deixará então seu laudo pericial aí acostado aos autos. Então, o juízo na audiência, né, ele vai verificar a necessidade da prova pericial ou não, vai deferir ou não a prova pericial requerida pela parte. Deferindo essa prova, determinará a realização da perícia. Na própria ata da audiência, ele já vai dizer quem é o perito, já vai mandar comunicar o perito desse encargo, vai assinalar o prazo para entrega do laudo. Então as partes já sabem, né, que se tiver assistente técnico, ele também deverá entregar esse laudo nos autos naquela data marcada pelo juízo, até aquela data marcada pelo juízo. E também as partes então terão prazo assinalado pelo juiz em audiência para apresentar quesitos ao perito, e com base nesses quesitos também que o perito vai acabar direcionando aí o seu laudo, né, melhorando, espera-se, né, que os quesitos melhorem o alcance do laudo pericial. Então essa é a dinâmica básica da produção da prova pericial. No caso da insalubridade e periculosidade, nós temos como fundamento legal aqui o artigo 195 da CLT. Então, de acordo com esse dispositivo, né, o trabalho pericial relativo à insalubridade ou periculosidade, ele será um trabalho obrigatório. Então a perícia será obrigatória quando houver alegação de insalubridade e periculosidade, né? Então a parte que alega a ocorrência de insalubridade e periculosidade, né, sabe que contará aí com a prova pericial para demonstrar nos autos a ocorrência técnica, né, se tecnicamente realmente aquela circunstância ensejadora da insalubridade e da periculosidade ela realmente ocorre nos autos, naquele caso concreto ou não. Então, prova pericial para insalubridade e periculosidade será obrigatória quando houver essa alegação da petição inicial. Então, feita essa prova pericial, o perito então vai analisar os quesitos das partes e vai entregar o seu laudo com a sua apreciação e as respostas aos quesitos das partes, né? Essa será então aí a tramitação básica da prova pericial para a insalubridade e periculosidade. No que diz respeito à doença ocupacional, o advogado, para formular esses quesitos, terá que se amparar aí na legislação previdenciária, né? Nós temos o decreto da Previdência Social, né? O regulamento da Previdência Social, que hoje é o decreto 3048 de 1999, alterações aí posteriores. E esse decreto 3048, conhecido como RPS, Regulamento da Previdência Social, ele tem diversos anexos que tratam aí, né, de possíveis presunções, né, de doenças ocupacionais de acordo com as condições de trabalho, né? Então, naquelas condições de trabalho mencionadas nos anexos do decreto, existe uma presunção da legislação de que o trabalho seja um fator, né, se não desencadeador, pelo menos agravador, né, daquelas doenças ocupacionais alegadas, né? Então, você que é advogado de qualquer das partes, para direcionar o trabalho pericial, às vezes se vê no seguinte dilema: ok, para fazer o trabalho pericial, eu preciso de um conhecimento técnico, né? Tanto preciso desse conhecimento que um profissional especializado está sendo designado para fazer esse trabalho. Ora, se esse conhecimento técnico eu como advogado não disponho, o juiz também não, né? Como eu vou formular quesitos para o perito que é especializado no assunto, e eu não tenho essa especialização, eu não sei tecnicamente dizer se aquela circunstância é um trabalho insalubre, se aquela circunstância gera uma situação de periculosidade, se aquela doença ocupacional realmente decorre das condições de trabalho. Eu não tenho como advogado condições de afirmar isso peremptoriamente. Como é que eu vou fazer, então, uma quesitação ao perito que tenha qualidade suficiente para, né, melhorar o alcance da prova pericial e, eventualmente, até, né, vir a beneficiar o meu cliente com esse esclarecimento aí? Bom, toda prova pericial, ela acaba tendo algum tipo de norma, né, que vem a seguir, né? Então, por exemplo, eu já me deparei com a situação prática, né, de necessitar verificar a qualidade do ar de determinado ambiente de trabalho, né? E esse ambiente de trabalho era um ambiente fechado, né, refrigerado, tinha ar-condicionado, né? E aí eu descobri que existe uma norma, né, do Ministério da Saúde sobre a qualidade do ar, né, em ambientes fechados. Não existe uma norma, um parâmetro técnico para definir se aquela qualidade do ar é satisfatória ou não para, né, enfim, para a presença humana ali, né, a habitação humana naquele ambiente. Então, toda
prova pericial vai acabar se baseando em algum tipo de norma, algum tipo de diretriz previamente já estabelecida. Então, o seu trabalho como advogado vai ser procurar essa norma, procurar essa diretriz e formular os quesitos para o perito com base nessa diretriz. Então, no caso da insalubridade, nós temos uma norma específica para isso, que é a norma regulamentadora número 15. Norma regulamentadora número 15 do Ministério do Trabalho. Essa norma tem os parâmetros da insalubridade. Então, as condições de trabalho que não se enquadrarem nessas circunstâncias não serão insalubres. Então, por exemplo, nós temos aí a situação, digamos, do trabalho exposto à radiação solar. O camarada que está ali embaixo do sol, no sol a pino, trabalhando, enfim. Aí muita gente se pergunta, poxa, mas não teria direito a um protetor solar, não teria direito aí a algum tipo de proteção fornecida pelo empregador, não seria um trabalho insalubre? A resposta é trabalho exposto à radiação solar, trabalho exposto aí aos raios solares, não é um trabalho em condições de insalubridade. Não consta esse tipo de trabalho na norma, já constou até, mas isso foi retirado da norma regulamentadora número 15 no ano de 1990. Então hoje, se você tem um trabalhador nessas condições e quer buscar algum tipo de reparação por conta desse tipo de trabalho, o caminho talvez seja ir buscar o trabalho exposto a calor. Calor é um agente insalubre, assim como a pressão é um agente insalubre, o frio, a umidade, a vibração, o ruído, contato com agentes biológicos, bactérias, protozoários, enfim, e também contato com agentes químicos. Então, contatos com agentes químicos, físicos e biológicos que causam gravame fisiológico ao empregado são agentes insalubres conforme a NR15, a norma regulamentadora 15, e o seu papel vai ser, então, buscar nessa norma regulamentadora qual é o desenho da insalubridade, quais são os caracteres que evidenciam um trabalho em condições insalubres ou não. E aí, com base nessa norma regulamentadora, você vai elaborar os quesitos ao perito para que ele responda com base nessa norma. Então, você tem condição de fazer. Apesar de não ter o conhecimento prévio, técnico, especializado que o perito tem, você tem condições de formular uma requisitação de qualidade buscando a norma respectiva. Do mesmo modo, o trabalho relacionado à periculosidade também tem uma norma regulamentadora a respeito disso, que é a norma regulamentadora 16 do Ministério do Trabalho. Lá então você vai perceber que nem todo trabalho que eu considere perigoso vai ser um trabalho que gera periculosidade. O pintor de fachada de prédio que fica pendurado lá no 20º andar de um prédio é um trabalho inequivocamente perigoso, mas é um trabalho que não consta na norma regulamentadora como um trabalho que venha a ensejar um pagamento do adicional de periculosidade por isso. Então você precisa ver na norma regulamentadora quais são esses trabalhos. Então, agente de segurança, agente de vigilância armado, eletricidade de alta tensão, contato com explosivo, contato com inflamável. Então, verifique na norma regulamentadora quais são os trabalhos, quais são as condições de trabalho que geram a periculosidade. E então, com base no que consta na norma regulamentadora, também formule suas questões relativas à periculosidade, aí, com fundamento na norma regulamentadora número 16. No que diz respeito à perícia para a doença ocupacional, a indicação também é no mesmo sentido. Procure a norma específica, que no nosso caso aqui eu já adiantei, e não custa reiterar, é o RPS, o Regulamento da Previdência Social, Decreto 3.048 de 99. Então, esse decreto, ele vai ter diversos anexos, e nesses anexos vamos ter aí uma correlação entre a enfermidade e o trabalho. Então, você vai buscar, direcionar a prova pericial para que ela firme esse nexo causal entre a doença de que o reclamante é vítima e o que nas condições de trabalho dele vieram impactar o agravamento ou surgimento dessa doença. Então isso, claro, para o advogado do reclamante. Na condição de advogado do reclamado, seu papel vai ser exatamente o oposto, tentar desqualificar esse nexo causal, desqualificar essa correlação entre a enfermidade e a doença, demonstrar que de acordo com a perícia, no caso do advogado do reclamado, de acordo com a perícia, aquelas condições de trabalho que gerariam
a doença ocupacional acaba não ocorrendo. Ou então buscar um caminho aí, né, por exemplo, para afirmar que aquela doença não tem origem ocupacional, é uma doença degenerativa, é uma doença genética, enfim, é uma doença que decorre das condições comportamentais do reclamante fora do ambiente de trabalho. Então, você como advogado do reclamado e também como do reclamante, né, claro que cada um vai buscar o ponto de vista do seu cliente, mas vocês têm elementos técnicos para poder formular uma quesitação de qualidade no que diz respeito à perícia para a doença ocupacional, buscando aqui o regulamento da Previdência, o decreto 3.048 de 1999 e seus anexos. Então, vamos verificar aqui, né, uma perícia, eu vou demonstrar aqui agora uma perícia, um laudo pericial real sobre a perícia feita no processo, no que diz respeito aqui à insalubridade, né, alegada pelo reclamante. Bom, então vamos verificar aqui agora um laudo pericial, né, de verdade, um laudo pericial real, que trata aqui da abordagem sobre o requerimento do reclamante para que fosse reconhecido o trabalho em condições insalubres. Então, é um laudo que foi confeccionado, né, pelo próprio engenheiro, né, um engenheiro de segurança do trabalho. O próprio engenheiro assina, né, o próprio perito assina, não é necessário advogado para, né, o perito peticionar nos autos apresentando seu laudo. Então o perito vai se identificar, né, e informar que está apresentando o seu laudo pericial, e ele vai fazer o requerimento aqui para liberar os honorários profissionais, mas esses honorários geralmente são liberados mais adiante, né, não são liberados, né, não antes do julgamento da causa. Então, esse perito aqui, ele recebeu, né, a incumbência judicial de avaliar a alegação do reclamante. O reclamante ocupava aqui a função de operador de máquinas, né, a função de operador de máquinas, segundo consta aqui, a função de operador de máquinas, e esse perito, ele tinha então 3 responsabilidades nessa avaliação, né. A primeira seria avaliar o ruído. O reclamante alegou que trabalhava exposto a um ruído excessivo, e ruído, de acordo com a NR15, o ruído também é um agente insalubre, né? Um ruído excessivo é um agente insalubre. Então ele vai dizer aqui que vai utilizar nessa abordagem, né, um instrumento específico para isso chamado decibelímetro, né? Então estamos falando aqui que vai avaliar o ruído com decibelímetro, né? O reclamante também alegou que estava exposto a agentes químicos, né, e portanto poderia sofrer contaminação por conta do seu trabalho, né? E também alegou que estava sujeito aí ao trabalho em condições aí de calor excessivo, né? E também ele vai dizer aqui que vai utilizar um termômetro específico para fazer essa medição, tá? Então são 3 agentes insalubres que o reclamante alegou, né? O ruído, o contato com agentes químicos e o calor excessivo. O perito, ele então vai se dirigir ao local de trabalho do reclamante, vai entrevistar colegas de trabalho dele, vai entrevistar pessoas que trabalham, fazem um trabalho similar ao dele, né? Basicamente essa empresa, aquela empresa que fazia extração e retirada de coco, né? Então ele era operador de máquinas de cocos e de amêndoas em geral. Então o reclamante fazia essa função, né? Operava essas máquinas extratoras e quebradoras de cocos e amêndoas. Então o reclamante alegou essas condições. O perito então foi verificar cada uma delas, né? Então o perito primeiro fez algumas entrevistas com colegas de trabalho do reclamante e outras pessoas que estavam no local que faziam funções similares à do reclamante. O perito também teve o cuidado de descrever as atividades que o reclamante exercia, descreveu também aqui o equipamento de proteção individual que o reclamante exercia, né? Nós temos aqui a ficha de entrega dos EPIs. Então esse reclamante recebia, né, EPIs para exercer o seu trabalho, né? Protetor auricular, máscara antipó, óculos de proteção, luvas, botas e fardamento. E aí o perito então vai começar a análise específica. Nessa análise, a primeira que ele faz é do ruído, né? E nessa avaliação do ruído, o perito encontrou os seguintes parâmetros, né? 55 decibéis de ruído em média com as máquinas desligadas, e com as máquinas ligadas entre 100 e 101 decibéis de ruído. Foi o valor encontrado pelo perito nessa aferição com o seu equipamento chamado decibelímetro. Então, esse ruído aí, ele é um ruído excessivo ou não? Vamos ver daqui a pouco,
no enquadramento dessas aferições aí na norma regulamentadora número 15, que trata da insalubridade. O perito também foi verificar a questão do calor, né? E aí ele encontrou um índice, né, um índice de calor, né, a partir do uso, né, do tempo de exposição, da temperatura e da umidade relativa do ar. Ele encontra o IBU-TG, né, que é o índice bulbo úmido termômetro de globo, que é um índice que é utilizado para aferir, né, a situação do calor excessivo ou não, e a média que ele encontrou aqui foi de 25,5, o índice IBU-TG. Esse índice, ele é uma situação de salubridade ou não? Vamos verificar daqui a pouco, quando o perito fizer esse enquadramento nos critérios da norma regulamentadora. Né? Então, na aferição do ruído, a norma regulamentadora traz essa tabela aqui. Né? O nível de ruído ele é tão mais intolerável quanto maior o tempo, né, e que o reclamante estiver exposto, né, e vice-versa, né, em sentido contrário, quanto maior o tempo, quanto menor o tempo, quanto maior o ruído exposto, menos o tempo suportável, né, é o parâmetro aqui que a norma regulamentadora aqui nos apresenta, né. Então aqui vocês percebem que quanto maior o ruído, menos tempo o organismo humano suporta, né. Isso também é um critério que está lá na norma regulamentadora. Então, o perito aferiu entre 100,7 e 101 decibéis, e a jornada completa do reclamante, vamos voltar aqui, a jornada completa do reclamante era de 8 horas diárias. Para 8 horas diárias, o máximo permissível aqui de ruído é 85 decibéis dia, né? E aqui o reclamante estava exposto a 100 decibéis nessa jornada. Então, a 100 decibéis, né, é um valor muito acima dos 85 que a norma regulamentadora nos coloca. Só que o perito chama atenção para o fato de que a empresa fornecia um protetor auricular do tipo concha, com CA, né, 19714. O que é CA? CA é o Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho. Né? Então, todo equipamento de proteção individual, né, por mais simplório que ele seja, uma bota, um óculos, uma proteção auricular, uma luva, ele tem que passar para ser certificado como tal, como um EPI, né, apto a uso, né, um EPI de acordo com a legislação, ele tem que passar por testes no Inmetro e depois ser homologado pelo Ministério do Trabalho. Quando ele é homologado, ele recebe esse certificado de aprovação, o CA, emitido pelo Ministério do Trabalho, e vai então, o Ministério do Trabalho, né, certificar a qualidade desse EPI para fazer a proteção individual no ambiente de trabalho. Então, o CA, né, o Certificado de Aprovação, também informa, nesse caso, que o protetor auricular fornecido pela empresa atenuava o ruído em 13 decibéis. Então, a gente não pode levar mais o 100, 101, né, como valor absoluto aqui. Temos que reduzir essa incidência de ruído, né, utilizando aqui a atenuação de 13 decibéis, que é o valor, né, de redução de ruído que o protetor auricular consegue reter. Né? Então, o valor encontrado depois da atenuação, né, do índice, né, feita pelo protetor auricular, então o valor final ficou em 87,7 decibéis, né, que continua acima do limite de 85, que era a jornada do reclamante de 8 horas, o máximo permissível era 85 decibéis. Então, mesmo com o EPI, que reduzia bastante, né, a incidência do ruído, mas mesmo com o EPI, a exposição do reclamante a ruído continua acima do valor limite permitido pela norma regulamentadora. Né? Então já temos aqui já consolidada a situação do ruído. Né? O reclamante estava realmente exposto a ruído em condição aí, né, excessiva. Né? Em relação ao calor, o perito vai fazer a avaliação e nessa avaliação ele encontrou, como nós já vimos atrás, né, o IBU-TG, o índice, né, de calor encontrado, né, foi em torno de 25,5 o índice encontrado. Né? E aqui nós temos a tabela que a norma regulamentadora 15 usa, né, para definir o valor máximo de IBU-TG tolerável, e de acordo com essa tabela e outros critérios que o perito encontrou na aferição do dia, né, umidade relativa do ar, enfim, foi encontrado taxa de metabolismo, né, enfim, e foi encontrado então aqui o IBU-TG de 25,5 em média, e o valor limite, vocês podem verificar aqui, vou colocar a tabela em destaque, né? Então, aqui, o quadro com os valores medidos de IBU-TG. Então, IBU-TG medido, 25,5 e 25,3. IBU-TG limite, 25,5. Então, o reclamante está no limite do tolerável.
né, no limite do tolerável. Então, para fins de calor, não há um reconhecimento da insalubridade. O reclamante, então, não vai ter a insalubridade com base no calor, né? Vocês podem perceber também que o perito passou direto, né, na avaliação dos agentes químicos. Ele simplesmente ignorou e foi adiante. Ninguém pugnou esse ponto da perícia, né? Enfim, mas o perito deveria ter avaliado também a presença de agentes químicos e ele não fez nenhum tipo de consideração direta em relação a isso, né? É como se simplesmente passasse direto, né? Se coubesse algum tipo de embargo de declaração do laudo pericial, né? Mas é cabível aqui, né, a apresentação de quesitos suplementares, mas as partes acabaram deixando de lado essa questão da quesitação para os agentes químicos que o perito simplesmente passou direto, né? Não avaliou. Então, o perito vai encerrar o seu laudo afirmando o seguinte, que nesse caso aqui, houve a classificação no posto de trabalho de auxiliar de operações, houve a classificação do agente ruído como insalubre em grau médio. Né? Então, foi reconhecida a insalubridade em grau médio para o reclamante no que diz respeito à questão do ruído. Tá? No que diz respeito à questão do ruído, ou seja, mesmo com protetor auricular, com redução, ainda assim, houve essa detecção do ruído excessivo. Inclusive, o perito tem até o cuidado, né, que é pouco comum esse cuidado até, mas esse perito aqui foi bem diligente, tirando a questão dos agentes químicos que ele passou batido, né? No restante da perícia ele foi bem diligente, inclusive sugerindo à empresa que adotasse um protetor auricular com um nível de atenuação maior para poder, né, colocar o nível de ruído dentro da margem tolerável pela norma, né, que o utilizado foi de 13 decibéis, e 13 decibéis, como a gente viu, era insuficiente para trazer o nível de ruído abaixo do permissivo, né, abaixo do permitido aí pela norma. Então, em conclusão, o perito conclui que o senhor reclamante, né, ele trabalhava em atividade classificada como insalubre e foi classificada essa insalubridade em grau médio. Né, então, o reclamante tem direito a receber adicional de insalubridade em grau médio por estar trabalhando em atividade exposta a ruído. Uma última consideração que a gente tem que fazer é o seguinte, ok, o reclamante reclamou aí, o reclamante alegou 3 ocorrências, 3 agentes insalubres. A perícia encontrou apenas um. Então, quem é o derrotado da perícia? Quem é que perdeu a perícia? Quem é que, né, quem é que fica aí como sucumbente na perícia, né? Bom, aí na lógica da perícia vale mais ou menos a mesma lógica das custas, que a gente vai ver mais adiante, né? O processo do trabalho não prevê a possibilidade de sucumbência recíproca em perícia, né? Então, se o reclamante alegar 10 agentes e for reconhecido apenas um, ele, reclamante, continua sendo o vencedor da perícia, porque de qualquer modo foi encontrado um agente insalubre, né? De qualquer modo, o empregador estava errado em não fornecer ao reclamante ou pagamento adicional ou, né, o equipamento de proteção em condição suficiente para eliminar a insalubridade. Então, nesse caso aqui, apesar de ter reconhecido apenas um agente insalubre de 3 alegados, o reclamante, ele é o vencedor da perícia. E nessa condição aí, né, o perito aí terá os seus honorários, né, como a gente, né, durante esse vídeo aqui, a gente inclusive verifica essa situação, né, no processo do trabalho a perícia é paga por quem perde o objeto da perícia. Nesse caso aqui, o vencido na perícia foi a pessoa jurídica ré, foi a reclamada, foi a empresa. O reclamante é o vencedor da perícia, então os encargos aqui dos honorários do perito, né, ficaram por quem foi vencido na perícia, no caso, a empresa, a reclamada, porque o reclamante, de qualquer modo, teve um agente insalubre ao menos reconhecido como devido no seu caso. Por fim, nessa abordagem aqui sobre a prova pericial, temos a tratar da questão dos honorários periciais. No processo do trabalho, os honorários periciais, eles não têm um tratamento, né, igual ao do processo civil. No processo do trabalho, os honorários periciais serão pagos pela parte que perder a pretensão que é objeto da perícia. Se a parte alega, então, que o trabalho era insalubre, né, e o perito conclui que não havia insalubridade, o juízo reconhece a inexistência da insalubridade com lastro na conclusão do laudo, essa parte reclamante ela perderá o objeto da perícia e nessa pretensão, então, a parte reclamante arcaria com essa despesa.
né? Então, se o perito concluir, no sentido contrário, que existe a insalubridade, a periculosidade, a doença ocupacional, o pagamento dos honorários periciais ficaria a cargo, né, da parte reclamada. Então, vai depender do resultado da perícia, né, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais. Lembrando que no caso de reclamante que perca, né, a pretensão objeto da perícia e que tenha o benefício da justiça gratuita, o reclamante terá direito à isenção dessa despesa. Então o perito ficaria como nesse caso? O perito então seria remunerado pelos cofres da União, né? Os tribunais do trabalho, eles têm lá uma reserva orçamentária, uma rubrica orçamentária específica para isso, para remunerar peritos em perícias que o reclamante tenha sido vencido e que esse reclamante também tenha recebido o benefício da justiça gratuita. Então, nessas condições, o tribunal tira uma parte desse recurso, destina esse pagamento, né, ao perito. Então, nesse caso, a despesa seria, né, assumida pela União. No caso de o reclamado perder a perícia, aí a situação é bem mais tranquila, né? O juiz então vai determinar que se faça o pagamento dos honorários periciais, né, a cargo aí do reclamado que eventualmente tenha perdido a perícia. Então, a responsabilidade pelo pagamento, né, da prova pericial, dos honorários periciais, será da parte que perder o pedido relativo à perícia formulada. Então, inclusive, se o perito disser, né, por exemplo, que existe a doença ocupacional, que ela tem correlação, e o juízo, com base em outras provas, afastar a doença ocupacional, né, uma vez que você consiga no tribunal reverter essa condenação, dizendo, não, o juiz afastou por meio de outras provas, a prova pericial aqui é bem esclarecedora a esse respeito, enfim, consiga convencer o tribunal de que a prova pericial deve prevalecer. Você não se esqueça também de formular o requerimento para a inversão da sucumbência, né? Então, toda vez que você conseguir, com base na prova pericial que foi afastada pelo juízo, conseguir reverter a condenação do tribunal, e o tribunal inverter essa condenação baseando-se na prova pericial que foi afastada pelo juízo, não se esqueça também de requerer a inversão do ônus da sucumbência para fins de pagamento dos honorários periciais, porque se não houver atenção para esse ponto, é possível chegar a uma situação esdrúxula, né, de a parte ter vencido a questão objeto da perícia no tribunal e mesmo assim ter sido obrigado a arcar com esse pagamento, porque não observou esse detalhe, né? O resultado da pretensão objeto da perícia induz a responsabilidade do vencido para o pagamento dos honorários. Então, também deve ser observado esse ponto aí quando se pretender a inversão do resultado no tribunal de um laudo perícia com base no laudo pericial que tenha sido afastado por qualquer razão, né, pelo juízo. Então, observar esse detalhe também, porque o resultado da perícia induz a responsabilidade do vencido para o pagamento dos honorários periciais. Para finalizarmos a abordagem sobre os meios de prova na prática trabalhista, vamos ver agora a questão da inspeção judicial. A inspeção judicial, né, ela não tem qualquer previsão na CLT, né, embora a CLT preveja lá no artigo 765 que o juiz vai ter ampla liberdade na condução do processo, na produção das provas. O fato é que, especificamente quanto à inspeção judicial, nada consta na CLT. Então vamos nos socorrer dos artigos 481 a 484 do Código de Processo Civil. E nem de acordo com esses dispositivos, então, a inspeção judicial terá vez quando o juiz necessitar esclarecer algum fato da causa que a prova existente nos autos até o momento não permite ter esse esclarecimento adequado. Então o juiz pode ir ao local onde está a pessoa, onde está a coisa, né, e fazer a inspeção in loco, né, do que se pretende esclarecer. As partes, de acordo com o CPC, elas têm o direito a acompanhar a inspeção. Então o juiz não pode negar que as partes, né, acompanhem o juiz, né, na realização dessa inspeção. Agora, elas não têm o direito de saber com antecedência. Então o juiz pode, durante a audiência, no meio da audiência, designar a inspeção e de lá mesmo já convidar as partes, caso queiram, para acompanhar, né, essa inspeção judicial. Então o juiz não pode negar o acompanhamento pelas partes da prova, né, da prova feita aí por meio da inspeção, mas ele não tem também, né, não tem obrigação de comunicar às partes com antecedência. Para ser uma inspeção surpresa, ela pode ser surpresa no que diz respeito à antecedência, não pode ser surpresa no que diz respeito à presença ou não das partes no acompanhamento dessa prova.
Então, já pegamos alguns casos aí, né, reais inclusive, de juízes que suspenderam a audiência quando perceberam que, né, teve um caso famoso aí de um determinado trabalhador de um restaurante, que o restaurante ficava do outro lado da avenida, onde ficava a vara do trabalho. E o juiz suspendeu a audiência e se dirigiu a esse restaurante para inspecionar determinada circunstância. Então, e depois retornou. Então ele suspendeu a audiência, convidou as partes para acompanhá-lo, foi com as partes até esse local, fez a sua apreciação sobre o que ele achava que deveria esclarecer e retornou à vara, né, com essa inspeção realizada e com a conclusão dessas inspeções aí por escrito, né, a apreciação do magistrado sobre a inspeção tem que constar por escrito nos autos, né? Ele não pode guardar para si as impressões que ele teve sobre a prova, sobre aquela inspeção realizada. Então, depois disso, ele retornou para a sala de audiência e fez constar depois um termo de inspeção nos autos. Então, é um tipo de prova que não é muito comum, porque, né, o juiz, até pela agenda apertada, pela demanda que tem também, não é muito comum que o juiz lance mão desse expediente, mas quando acontecer, né, a inspeção judicial ela é plenamente admissível no processo do trabalho e também tem, né, possibilidade aí de esclarecer fatos que ainda não tenham sido esclarecidos pelas provas anteriores, né? Então, a gente tem então essa possibilidade da inspeção do processo do trabalho que não tem lastro explícito na CLT. Precisaríamos aí, então, utilizar os dispositivos do CPC para admitir-se aqui a inspeção judicial no processo do trabalho. E assim encerramos, né, a abordagem sobre os meios de prova na prática jurídica trabalhista. Espero que esse conteúdo para você, espectador e espectadora, tenha sido um conteúdo proveitoso, né? Convido a você que nos acompanha aqui para que se inscreva no canal, acompanhe os demais conteúdos que, né, de tempos em tempos faremos aí atualizações a respeito e traremos nesse canal aqui tudo que diz respeito à abordagem da prática jurídica trabalhista. Agradeço e até a próxima.